Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Thais Najara. Hoje nós vamos corrigir a atividade 4, que trata sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Acompanhem comigo. A questão 1 desse exercício diz o seguinte: com relação ao vírus da AIDS, as pesquisas científicas revelam que ele te dá 3 afirmações, em 1, 2 e 3, e pede depois para você assinalar a opção que traz aí qual desses itens estão corretos. Então, vamos verificar. Com relação ao vírus da AIDS, que é o HIV, é verdade que ele infecta os linfócitos? O que são os linfócitos? São as células de defesa do corpo. É verdade, tá? A célula-alvo do HIV é justamente as células de defesa do corpo, que fazem o reconhecimento de substâncias estranhas dentro do corpo. Então, o item 1 está correto. Vamos agora para o item 2. O seu RNA tem capacidade de associar-se a uma enzima chamada de transcriptase reversa e produzir um molde de DNA? Isso é verdade? Sim, é verdade, tá? O vírus HIV, ele é conhecido como um retrovírus. O que isso quer dizer? Que o material genético dele é o ácido nucleico RNA. Dentro da célula, uma enzima que tem dentro do vírus, chamada de transcriptase reversa, ela produz uma molécula de DNA a partir da fita de RNA viral. Então, o item 2 está corretíssimo. Vamos agora ao item 3. Ele é um retrovírus? Acabei de falar que sim, né? O vírus HIV, que causa aí a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é um retrovírus. Ele tem aí como material genético a fita de RNA, que debilita drasticamente o sistema imunológico. Com certeza, como ele ataca as células de defesa do corpo, ele vai causar uma deficiência no sistema imunológico, ele vai debilitar drasticamente o sistema imunológico. Então, nessa questão aqui, a questão 1, todas as afirmações sobre o vírus da AIDS, que é o HIV, estão corretas, tá? Então, você vai procurar aqui onde tem 1, 2 e 3 estão corretas. Você pode verificar que aqui é a letra E, tá? Assinale a opção se 1, 2 e 3 estiverem corretas. Então, marquem aí a letra E. A questão 2 diz o seguinte: existem mais de 150 tipos de HPV, estando alguns relacionados com o surgimento de verrugas genitais e outros com o desenvolvimento de câncer. Que tipo de câncer apresenta relação direta com a infecção pelo HPV? Primeiramente, gente, o que é o HPV? O HPV é o papilomavírus humano, tá? Ele é um vírus transmitido aí pela relação sexual. E esse HPV, ele está diretamente relacionado, o tipo de câncer que ele ocasiona é justamente no colo do útero, tá? Ele tem uma afinidade por essa região. Então, você marcaria aqui a letra B, tá? O câncer relacionado à infecção por HPV, ela se dá dentro aqui, ó, no interior do colo do útero, tá bom? Então, vocês vão marcar a letra B. Questão 3. O condiloma acuminado, também chamado de crista de galo, é uma doença que se caracteriza pelo quê? Tá? O que é esse condiloma acuminado? Ele é causado pelo surgimento de feridas extremamente dolorosas na região genital? Não, não é isso. Pelo surgimento de verrugas de tamanho variados na região genital? Exatamente, tá? O condiloma acuminado, ele também é causado pelo HPV e ele causa verrugas genitais, tá? Então, as verrugas genitais causadas aí pelo HPV, ele é chamado de condiloma acuminado, também conhecido como crista de galo. Então, você marcaria aqui, ó, também a letra B, tá bom? Seriam aí as verrugas genitais. Não, vamos ver aqui a letra C o que fala.
pela eliminação de corrimento amarelado e fétido, não é isso, pela diminuição da imunidade, desenvolvimento de doenças oportunistas, quem causa isso aqui é o vírus HIV, pelo surgimento em mulheres de um corrimento semelhante à nata de leite, também não é, tá? Então, seria aqui a letra B. Questão 4 agora. Segundo o Manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, as DSTs estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Em 1999, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estimou um total de 340 milhões de casos novos por ano de DSTs curáveis em todo o mundo. Entre 15 e 49 anos, 10 a 12 milhões destes casos no Brasil. Assinale a alternativa que contenha somente exemplos de DST causadas por vírus. Então, vamos ver. Ele quer que você marque a alternativa que só tem aí doenças sexualmente transmissíveis causadas por vírus. Vamos verificar qual é. O HIV, ele é uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus? Com certeza, né? Aliás, ele é o vírus, ele causa até a AIDS, né? O HIV, ele aí é o causador da AIDS, então tá correto, tá? Isso aqui é uma doença causada por vírus. A sífilis, ela é uma doença causada por vírus? Não, tá? A sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível, sim, mas ela é causada por uma bactéria, assim como a gonorreia, tá? A gonorreia e sífilis são doenças sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. A herpes, ela é uma doença sexualmente transmissível causada por vírus? Com certeza, a herpes sim. E a clamídia? Tá? A clamídia não, a clamídia ela já é uma doença sexualmente transmissível causada por bactérias, tá? Que pode até gerar infertilidade, essa doença aqui. Ela geralmente pode causar inflamações no epidídimo e nos testículos, tá? E aí ocasionar a infertilidade, mas ela é causada por uma bactéria. A candidíase, ela é causada por um fungo, tá? Conhecido aí como Candida albicans. E ela provoca corrimento vaginal e uma coceira na região vaginal, tá? Então, ela é causada por um fungo. A herpes é causada por vírus, a clamídia é causada por bactéria e a candidíase é causada por fungo. E a tricomoníase? A tricomoníase, ela é uma doença causada por um protozoário, tá? Que também vai gerar corrimento vaginal, dor ao urinar, irritação na região da vulva, tá? Mas ela é causada por um protozoário. O cranco mole, ele também é uma outra doença causada por bactérias, tá? Que vão gerar feridas dolorosas. E o condiloma é o condiloma acuminado, tá? A gente até viu ali, ele é o que causa as verrugas genitais. Ele é resultado aí da infecção do vírus HPV, papiloma vírus humano. Então, não é nem a letra A, nem a B, nem a C. A herpes é um vírus? É uma doença sexualmente transmissível causada por vírus? Sim. O condiloma também a gente viu que é causado pelo vírus HPV. E o HIV que causa AIDS também é causada por vírus. Então, você marcaria aqui ó, a letra D, tá? A candidíase a gente viu que ela é causada por um fungo. A sífilis é causada por uma bactéria e aqui seria vírus também. Então, a única que só tem doenças sexualmente transmissíveis causada por vírus é a letra D. Questão 5 agora. Relacione as doenças sexualmente transmissíveis, coluna 1, com suas características, coluna 2. E em seguida marque a alternativa que traz a sequência correta em ordem decrescente. Vamos ver então, pessoal. Aqui eu tenho algumas DSTs ou vírus que vão causar alguma doença sexualmente transmissíveis. E aqui eu tenho as suas características. Ele quer que você relacione, tá? As DSTs, as suas
características, né? O que que elas ocasionam? Então vamos lá. Qual dessas DSTs aqui, elas vão gerar feridas na região genital, conhecida como cancro duro? Essa a doença que causa aí feridas na região genital, conhecida como cancro duro, seria a sífilis, tá? Seria o cancro duro, ele é pequenas feridas que surgem na região genital, começa com um pequeno caroço rosado que pode ser coberto por uma secreção, só que é indolor, tá? Ele não causa dor. E geralmente é a fase inicial da sífilis, tá? Geralmente nessa primeira fase, a gente chama também essa fase de sífilis primária. Essas feridas, depois de um tempo, elas saram, tá? Mas você tem que ficar alerta, porque depois elas podem voltar e gerar uma série de complicações, tá? Mas nesse caso, essas feridas, conhecida como cancro duro, é aí causada pela sífilis. Então, aqui você colocaria o número 4. Qual dessas doenças provoca coceira, corrimento esbranquiçado e uma inflamação na região genital? Seria a candidíase, tá, gente? A candidíase, ela é causada por um fungo e provoca coceira e muito corrimento, tá? Então, ela é bem característica dessa doença, o corrimento e a coceira na região genital. Então, aqui seria o número 1. Provoca lesões, pequenas bolhas na pele e nas mucosas dos órgãos genitais, masculinos e femininos. Geralmente, quando ocorre alguma lesão com pequenas bolinhas na pele ou ali na região, na mucosa das regiões genitais, isso é uma característica da herpes, tá? A herpes, ela provoca pequenas bolinhas, né, nas mucosas genitais. Então, seria aqui o número 5. Sabendo disso aqui, 4, 1 e 5, a gente já consegue eliminar 3 alternativas, né? A gente já poderia eliminar a letra A, C e E. E aí a gente ficaria só entre a B e a D, tá? Então vamos lá. Aí só sobrou pra gente o 2 e o 3. É o HIV ou o HPV que leva à redução drástica dos linfócitos TCD4+, que são aí o nome das células de defesa. É o HIV, tá? O HIV, ele é caracterizado, a principal característica dele é atacar as células de defesa do corpo, que são os linfócitos TCD4+, e aí isso vai ocasionar uma debilidade no sistema imunológico, tá? Então aqui seria o 2 e o HPV provoca aí as verrugas genitais, tá? Então aqui seria o 3 e a gente marcaria aqui a letra B, tá? Encerrando assim a correção desse exercício. Uma boa noite para vocês.